e o suporte ele é caracterizado pelo quanto de déficit que esse indivíduo tem na interação social e nos seus padrões restritos de comportamento. Eu vou explicando um por um para facilitar para quem está assistindo. Quando eu falo de padrões restritos de comportamento, eu estou falando de um cérebro que tem dificuldade de se adaptar a mudanças, tá? De lidar com quebras de padrões, enfim. E a mudança, a quebra de padrão, traz um extremo sofrimento para esse cérebro que pode levar esse indivíduo a uma desregulação, uma desorganização. É um indivíduo que pode apresentar comportamentos agressivos e afins. A gente tem um déficit persistente na interação e na comunicação, ou seja, existem indivíduos com autismo que não falam, ou que falam pouco, ou que nunca vão falar, tá? Então a gente tem, essa é a base do transtorno do espectro autista. Quando eu penso em intervenção, eu penso no ensino de habilidades para esse indivíduo que vai diminuir os prejuízos que esse indivíduo tem. Então, se eu tenho uma criancinha ali de 2 anos que ela não fala, muito provavelmente essa criança também não aponta. Muito provavelmente também ela não faz contato visual. Muito provavelmente ela não consegue esperar. Quando a gente tem um bebê que não tem autismo, ele aprende com o ambiente. Então ele vê que as pessoas apontam, ele logo começa a apontar. Ele vê que as pessoas olham uma para as outras, ele olha para outra pessoa, ele troca. Se eu tenho um indivíduo com autismo, a gente vai ter menos disso. Então, a intervenção visa trazer um ensino de habilidades para esse indivíduo que vai melhorar, inclusive, as questões comportamentais dele. Então, se eu tenho um indivíduo com autismo que não sabe esperar 2 segundos, como era o caso do meu filho, que o tempo de espera dele era de 2 segundos, quando eu tiver com ele na rua, que ele precisar, por exemplo, Uber, esperar 2 minutos o Uber, ele tem tanta dificuldade com a espera que isso vai levar ele a um nível de frustração que pode levar a uma desorganização e que aí pode desencadear uma crise e afins. Quando eu falo de uma intervenção, eu tenho que trazer habilidades para esse indivíduo que vai diminuir os prejuízos que esse indivíduo apresenta em sociedade. Então, a gente tem a intervenção comportamental que um psicólogo faz. A gente tem uma intervenção de fonoaudiólogo, que vai ensinar esse indivíduo a se comunicar, seja por via verbal, se ele tiver condições, seja por uma comunicação aumentativa, alternativa, que é uma forma diferente para ele se comunicar ali com o meio dele. E a gente tem também a terapia ocupacional com integração sensorial, porque esses indivíduos, geralmente, eles também têm um transtorno do processamento sensorial. Isso é intervenção no autismo. Lembrando o seguinte, agora chega no... para mim, quase X da questão. E aí, encontrando várias mães que falaram o seguinte para mim, Geraldo, começou assim. Você que é a voz, você que fala, eu tive que tirar o meu filho da escola. Geraldo, o meu filho hoje é mais isolado do que eu pensava, do que aquilo que eu achei que eu teria apoio como mãe, como pai de filho com autismo. Eu, por que, pai? Por que, mãe? Ele falou, senta aqui. Dá uma olhada no que nós passamos. O que a nossa vida para. O que a vida e o tratamento para os nossos filhos sofrem. Porque nós estamos num estado, e não adianta, as escolas não estão preparadas, as prefeituras não estão preparadas, não há profissionais hoje, em números suficientes, para atender, entre aspas, abrigar, estruturar. Região de Campinas, por exemplo, por favor, pais, me falem o que vocês estão passando. É vergonhoso. Os pais que têm filhos com autismo não têm apoio e onde colocar essas crianças e essas filhas e filhos para terem essa chamada intervenção. Aí você vai cobrar da escola. Você fala, e aí? Como aqui que não tem nenhum profissional? Onde que eu encaminho? Para quem que eu vou? Você vai com a prefeitura? Nem resposta tem. Ou quando falam o quê? Era melhor o seu filho... Ou assim, né? Primeiro, tem a lei, eles falam, você é obrigado a trazer seu filho para a escola. Mas a grande verdade é que nem todo autista vai conseguir frequentar a escola regular. E não vai conseguir por quê? Primeiro, a gente tem um sistema que ele é feito para excluir e não para incluir. Então, quando eu olho para a sala de aula e eu imagino 30 crianças e 5 com autismo,
a gente não tem como dar conta disso aqui. Eu falo isso porque eu tenho um filho com autismo, nível 3 de suporte. Eu não daria conta de, numa mesma sala, ter 5 Danilos, só para uma pessoa cuidar. Aí a gente quer colocar na sala regular. Esse negócio de colocar todo mundo na sala regular, isso não é inclusão. Isso é história para boi dormir, isso é coisa para inglês ver. Isso não é inclusão. Aí a gente fala assim, vamos colocar eles nas APAES. As APAES não foram feitas para receber indivíduos com autismo. A gente está falando de um transtorno específico. A APAE, ela nasce da luta de uma família para uma questão de síndrome de Down e deficiência intelectual. A gente está falando de autismo. A gente não tem investimento público. Quando a gente fala de uma sala especializada dentro da escola, muitas pessoas torcem o nariz. A gente está segregando. O primeiro passo para você trazer uma exclusão é você tratar todo mundo como igual, porque não são iguais. Então, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de uma escola especializada e especializada de verdade. O que esse indivíduo com autismo precisa? Então, a gente vai criar uma escola especializada para atender a demanda desse indivíduo, com profissionais preparados e habilitados em análise do comportamento aplicada. Por que ele precisa ter essa habilitação? Porque sem habilitação em análise do comportamento aplicada, ele não vai saber compreender o comportamento. Ele não vai entender por que essa criança está batendo, por que essa criança está mordendo, por que ele está chutando tudo, quebrando tudo na escola. Não vai entender. E se você não entende a função do comportamento, você não sabe fazer uma boa intervenção. Não sabe fazer uma boa intervenção. E eu posso dar um exemplo prático do meu filho aqui. Isso não foi nem na escola, tá? Foi numa terapia. Ele foi pra terapia, eu fui pegar ele na sala, a terapeuta vira pra mim e falou assim, o Danilo estava muito agressivo na sessão hoje. A terapeuta disse pra mim. E quando a gente tá atendendo um paciente, a gente olha e diz assim, olha, o fulano apresentou comportamentos agressivos, eu entendi que era por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo, eu intervi dessa forma. Na época ela não fez isso, e eu perguntei pra ela, por que você acha que ele estava batendo? Porque ele não queria fazer atividade. Por que ele não queria fazer atividade? Porque estava muito difícil. Tá, ele começou a bater em que momento? Depois de 3 repetições. O que isso conta pra você? Conta que ele aguenta fazer só 3. O comportamento agressivo, ele é uma forma de comunicar. Se eu não tenho esse olhar para entender por que ele está se comportando dessa forma, eu não consigo intervir. Eu não consigo. E aí o que acontece? A gente tá lá com o menino jogado na escola, porque é isso que acontece. Ele é jogado na escola, ou ele vai ficar andando, ou ele vai ficar batendo em todo mundo, ou quebrando tudo e sendo ridicularizado. As outras crianças aprendem a olhar para esse indivíduo com autismo como alguém problemático. Isso não é inclusão. Inclusive, isso aumenta o preconceito. Então, a gente precisa de salas especializadas dentro da escola para o indivíduo que consegue, que tem uns que não vão conseguir, nem na sala especializada, escolas especializadas. A gente tem que pegar modelos que funcionam em outros países e tentar replicar aqui. Quais países, por exemplo? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem, dentro da escola regular, sala especializada, e aí ficam ali 8 crianças no máximo. Aí, se essa criança não consegue acompanhar essa sala especializada, ela é colocada numa escola especializada, que tem todos os recursos lá. Isso é você tratar o indivíduo de acordo com a sua necessidade, trazer uma coisa principal, que é funcionalidade. Funcionalidade. O que acontece no Brasil hoje é um despreparo, é um desrespeito com as famílias. Tem mãe que leva o filho para a escola, o filho fica 1 hora na escola. E aí às vezes ela deixa, ela pisou o pé em casa, o telefone dela toca. Vem buscar seu filho aqui na escola que ele tá muito agressivo. Aí sabe o que o menino aprende? Que para ele ir embora da escola, ele precisa estar batendo. Precisa estar batendo. Aí o que acontece? Ele vai sempre, quando ele quiser ir embora da escola, ele vai sempre bater. O ambiente tá ensinando para ele. Sabe como se faz para ir embora da escola? Bate. Aí isso vira um ciclo sem fim. Ninguém compreende, ninguém entende. Aí, quando a mãe não leva o filho para a escola, ela é ameaçada de perder a guarda do filho, mas a escola não consegue receber esse aluno. A verdade é que as mães, elas estão desamparadas, assim, elas não têm para onde correr. E isso é uma realidade tão grande, Carol, que esse pai que me procurou falou, Geraldo, e eu falei com a minha esposa e nós tiramos o nosso filho da escola. Porque o telefone tocava, o meu filho era excluído, era tido como um retardado, colocado de lado.
Teve casos de agressão, onde esse aluno foi confundido e agredido como o agressivo, ou com problema. E hoje nós temos um estado que hoje, infelizmente, vocês da área da saúde pública, é zero. O que nós queremos é realmente provocar um alerta, mas um alerta de necessidade emergencial. Vocês devem ter números, estatísticas que vocês vivem de números, se vocês precisam de números para se ter. Em Campinas, existe um clube chamado assim de amigas, de mães amigas, de 365 mães. Sabe o que isso representa? 365 pais, famílias desamparadas, só em Campinas. Isso computado, que eu acho que esse número pode até ser maior, de famílias que tentaram colocar em escola os seus filhos, mas chegaram lá e falaram assim, olha, não há nenhum apoio e não tem como manter. Então eu prefiro retirar o meu filho dessa escola, que não tem preparo algum para cuidar do meu filho com autismo, deixá-lo em casa. Mas aí acontece o quê quando você retira uma criança dessa da sala de aula, de não ter estrutura, de não ter preparo? Que atraso que nós vamos causar para isso?